é que essa era da internet, ela prometia a liberdade. A internet era o lugar da liberdade. Era o lugar que a gente poderia trocar ideias livremente e que o contraditório estava sempre posto e que todas as informações estariam a acesso de todo mundo e que nós, fico pensando, sei lá, Pierre Levy, tá? Inteligência coletiva, né? Essa história de inteligência coletiva, a gente dividir coisas com todo mundo e tal. Mas, né, o modo como as coisas andaram, e você cita aqui o privacidade hackeada, e está no cerne dessa noção de pós-democracia, é que essa informação passou a ser controlada por determinados grupos, né, que você dispara essas informações, e aqui nós estamos chamando de informação, é tudo mesmo, tá, gente? Engloba fake news e tudo mais que a gente puder pensar. Essas informações são disparadas, são produzidas e disseminadas a partir de determinados grupos de interesse, políticos e econômicos, obviamente. Isso está na publicidade. Quando eu falo alto sobre uma marca de tênis perto do smartphone, eu começo a ver esse tênis nas minhas timelines e nas propagandas, né? Se eu pesquisar sobre, sei lá, roupa, tênis, ventilador, qualquer coisa que eu pesquisar sobre no Google, eu passo a ver aquilo constantemente em todo lugar que eu entro na internet. Mas quando a gente transporta isso para a noção de democracia e de cidadania, essas informações também são filtradas. E aí que é a grande questão, tá bem? Tem um monte de gente que não tem acesso à internet, informações, tem tudo. Só que hoje, né, a tecnologia, por exemplo, o celular virou quase obrigatório. Tá, tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que não tem acesso ao aparelho. Mas a grande massa tem. Nós temos internet gratuita, sei lá, no Parque Municipal em Belo Horizonte, nas ruas, etc. Eu me lembro de uma aluna minha que estava pesquisando sobre pessoas em situação de rua, para ser politicamente correto, e ela me contou a história de um jovem que tinha caído na rua por vários motivos, família, pai intolerante, aquela coisa toda. E eu falei, nossa, mas que história sensacional, se você conseguisse de novo, né, o contato com esse jovem, mas já era, né? Ela falou, não, já era não, eu tenho o telefone dele. Eu falei, mas ele mora na rua, eu tenho o WhatsApp dele. Mas ele mora na rua? Eu falei, mora na rua e ele tem o WhatsApp. Aí eu fiquei pensando nisso, poxa, ele liga esse aparelho e carrega em qualquer tomada, em qualquer lugar. Num restaurante popular, por exemplo, ele consegue carregar o aparelho. E ele tem internet nas ruas, né? Só que como que ele usa isso? Muitas vezes em redes fechadas, é o WhatsApp, é aquela coisa que chega ali, é o famoso tiozão do WhatsApp, esse tipo de coisa. Então, quando essa informação passa a ser controlada por determinados grupos, nós vimos no Brasil discussão sobre fake news, gabinete do ódio e tudo mais. Ou se a gente quiser pensar no nível macro, Cambridge Analytica, privacidade hackeada. Essas informações passam a chegar nas pessoas de acordo com o que se quer vender no processo democrático. Então, por exemplo, eu também já estou falando demais, mas eu quero te dar a palavra, mas terminar o raciocínio, tá? Por exemplo, quando vamos supor que sua paranoia seja de segurança e que você comece a pesquisar na internet sobre cerca elétrica na sua casa, sistema de monitoramento, esse tipo de coisa. Então, durante as eleições, eu vou te mandar uma propaganda de um determinado candidato falando que ele vai investir em tudo, em segurança, que a segurança é o problema e que ele vai investir em segurança. Se você começa a pesquisar sobre educação, uma escola melhor para o seu filho, qual que é o processo de você colocar o seu filho numa escola pública, você vai receber informação sobre o cara falando, não, nós vamos investir em educação. E se a sua preocupação é saúde, por exemplo, você vai receber sobre saúde. E se a sua preocupação for, sei lá, sobre a grama do seu jardim, você vai receber a informação sobre a grama do seu jardim. Aí o processo democrático ele fica todo contaminado, porque nós não vamos escolher um candidato por plataforma, por partido, por nada disso. Mas nós vamos escolher como a gente escolhe um sabão em pó na prateleira do supermercado, aquele que dá o branco que a sua família merece. Então, nós vamos escolher aquele, né, sob medida para você, de acordo com do modo como essa informação circula. O processo democrático como um todo passa a ser contaminado pelos interesses de quem comanda esses gabinetes, quem comanda a Cambridge Analytica, quem tem dinheiro para pagar essas coisas, por exemplo. Quem é que financia isso? Quem que financia o tal do gabinete do ódio? Quem que financia a Cambridge Analytica? Os hackers que estão lá na Ucrânia,
definindo as eleições nos Estados Unidos, elegendo Trump nos Estados Unidos? Quem é que financia isso? E quem financia isso tem todo aquele sonho da internet livre, vai por água abaixo, porque no final das contas nós passamos a ser controlados. As informações que nós temos acesso circulam em bolha, em redes fechadas, e a própria ideia de opinião, de pensamento livre também vai por água abaixo. Aí, igual eu falando, as instituições estão colocadas, o Estado de Direito está colocado, a Constituição está valendo, o Supremo Tribunal Federal está trabalhando, o Congresso está trabalhando, a polícia está trabalhando, as instituições funcionam. A questão não é que as instituições funcionam, é que as decisões são tomadas de acordo com os interesses destes grupos que financiam isso tudo. Eu penso que essa dominação e essa impossibilidade de liberdade que a gente chama atenção aqui, criada por algoritmos de maneira muito sofisticada, me soa muito aproximada da impossibilidade de liberdade e de escolha reinante na maioria das pessoas que vivem a história no Brasil. Sacou? O que eu digo assim, quando a gente fala assim, nós temos uma dominação, estamos sendo vigiados. Agora, será que algum dia nós poderíamos, em algum momento da história do Brasil, houve uma democracia, houve uma plenitude? Eu tenho sempre esse incômodo, sabe, Homero? Porque assim, isso por história de vida e até um pouco por formação, né? Eu não consigo olhar para o direito, olhar para as instituições, sem olhar para aquelas pessoas que, desde sempre, estão fora desse jogo. Estão fora desse jogo. É um parágrafo do livro Psicopolítica, do Churran. Tá? Esse livro aqui. Olha, o primeiro parágrafo, Homero, que tem muito a ver com o que você levantou. A liberdade terá sido episódica. Um episódio no sentido de entreato, de conexão entre partes. Esse sentimento de liberdade se instaura na passagem de uma forma de vida à outra, até que esta também se mostre como um modo de coerção. Assim, uma nova forma de submissão sucede à libertação. É esse o destino do sujeito, que literalmente significa estar submetido. Então, eu acho que assim, esse cara sacou o momento. Eu acho que essa é a grande beleza de um filósofo. Ele entendeu o momento em que ele está inserido. Então, eu tenho a impressão de que nós trocamos o nome, mas a sujeição e a coerção do modo como nós iremos viver ainda permanece. A segunda sacada é a seguinte. Eu sempre gosto de contar história, né, Homero? E a gente vive disso, né? Nós somos contadores de história, né? Então, tem uma fábula do La Fontaine, que é o lobo e o cordeiro. Todo mundo conhece essa fábula, né? E tal, o cordeiro está lá, né, tomando água na parte de baixo do rio e o lobo na parte de cima. Aí o lobo vai até o cordeiro e fala: oh, você está sujando minha água. Aí o cordeiro: não, mas eu estou na parte de baixo, você está na parte de cima. Então foi seu pai. Não, mas meu pai já morreu. Ah, foi seu avô. Meu avô também não, então foi seu irmão. Não foi, não. Olha, ô cordeiro, você quer saber? Eu não quero saber quem sujou a água. Eu vou te devorar. Bom, o que essa fábula nos ensina? Somada, Homero, a esta leitura do Jacques Derrida, que é uma homenagem que eu faço a ele. Fiz até uma live, que é 90 anos dele esse ano. Então, vamos lá. Essa fala, Homero, olha como que parece que você estava lendo o que eu estava pensando. Por acaso você é desses caras que controlam, Homero? Quem dera, Bernardo, quem dera, cara. Quem dera. Eu sou só um controlado. Pois é. Aí olha isso aqui. Não há a soberania, a com letra maiúscula, nem o soberano. Não há a besta e o soberano. Olha isso aqui. Há formas diferentes e, por vezes, antagônicas de soberania. E é sempre em nome de uma
que se apreende a outra. Por exemplo, nós fizemos alusão a isso. Em nome de uma soberania do homem, até mesmo do sujeito pessoal, de sua autonomia. O que o Derrida está falando aqui, e aí eu estou juntando com o Byung-Chul Han, né? E com a fábula. Não esqueçamos da fábula. É o mais importante. Esse soberano, ele vai te dar umas justificativas. Ele vai falar assim, Homero, tem o direito de ir e vir, tem o direito de falar, mas é o seguinte, se você incomodar o meu poder, eu posso te devorar. Então, é esse o ponto que eu queria chegar com você. Saca, Homero? Para a gente falar de pós-democracia, de cidadania, etc., está ligado com a seguinte questão. O soberano é besta. E a besta não é o Estado. A besta é esse animal. E veja, olha que coisa interessante. O lobo, que é a besta, ele anda a passo de lobo, e o passo de lobo é tão imperceptível como o passo da pomba, que traz a paz. Então, e aí ele é invisível, porque ele está na rede. Então, a grande questão, Homero, é tentar, como o Zé Luiz Quadros já falou uma vez para mim, Bernardo, livre a gente não é. O máximo que dá é saber que não é livre para tentar profanar e infiltrar nas imposições que nos são trazidas no nosso próprio termo. Imagina o Homero falando assim, eu sou um sujeito de direito. Rapaz, sujeito é quem se submete. Profane, que é o melhor que você pode fazer.